no livro de 1 Reis, capítulo 5. Todos encontraram? Amém? Bom, é uma história conhecida, já tem até música, tem até hino. Vamos ler o texto? Eu leio um versículo, a igreja o outro, e assim nós vamos até o versículo de número 19. Vou ler o primeiro. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã, notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu levar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele, e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. Estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenho
perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vá em paz. E foi dele a uma pequena distância. O texto no versículo 19, na maioria das Bíblias, está aqui, conclui nesse ponto. Depois a sequência é um fato envolvendo o Geazi. É importante porque isso vai mostrar um pouco do estado espiritual que vive o povo de Deus. Então, vamos observar o versículo 20, o que nos diz a história. Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. 21. Então foi Geazi a alcançar Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer. Vou ler de novo. Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. 23. E disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, e instou com ele, e amarrou os 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupas, e pô-los sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: todos vêm, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata, e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Amém. Amados irmãos, muitas vezes eu já ouvi se pregar e já também preguei sobre a cura de Naamã. Mas esses dias Deus tem falado comigo sobre a história de Deus. Nós estamos aqui por causa da história de Deus, não por causa de eventos esporádicos ou a vida individual de cada um. Eu sei que o cuidado de Deus, o amor de Deus está revelado. Nós todos sabemos que Ele revelou o seu amor, e esse amor tem em vista o valor que Ele tem depositado em cada um de nós. Mas nós não podemos perder de vista que a Bíblia, ela foi escrita com o propósito de fazer com que nós não nos esqueçamos de que Deus tem um plano a respeito desta criação que é racional, que pensa, que fala, que recebeu da parte de Deus uma alma, um espírito, um sopro de vida, que tem responsabilidade e precisa prestar conta diante de Deus. Para nos mostrar exatamente qual é esse plano, a Bíblia foi escrita. E essa Bíblia que eu e você temos, diz para nós que desde a queda, Deus trabalha para resgatar a criatura caída. A queda trouxe suas consequências. A queda trouxe o seu pagamento. A Bíblia vai dizer, na carta que o missionário Paulo já leu aqui nessa noite, de que o salário do pecado é a morte.
Então nós sabemos que a queda, a desobediência do ser humano, da pessoa humana, trouxe morte. E essa morte, essa degeneração da condição de vida humana, também atingiu o ambiente que nós vivemos. Toda a natureza está afetada em razão do pecado. Tanto é verdade que a Bíblia vai nos informar, vai nos ensinar que a natureza geme aguardando o dia da redenção. Veja, se você e eu nos despreocuparmos a respeito do dia em que nós receberemos um corpo glorificado, em que nós receberemos um corpo incorruptível, ou seja, o nosso corpo será redimido. Mas a natureza não se esquece, ela clama, ela aguarda o dia em que também será redimida, restaurada, para que ela funcione de acordo com o propósito do Criador. Agora vejam, o que a Bíblia nos diz é que quando Deus então começa a desenvolver esse projeto de restaurar, de renovar o homem segundo aquilo que ele havia planejado do começo, que nós fôssemos para o seu louvor, vivêssemos para a sua glória, ele vai então lá no capítulo 12 de Gênesis, nos informa que ele chama um homem que tinha muitas divindades, ele tinha muitas opções de culto, ele recebeu dos seus pais, dos seus antepassados, muitos caminhos para cultuar e muitas referências religiosas. Alguns estudiosos até dizem que Abraão cresceu num ambiente em que se faziam ídolos, se faziam deuses, e que essa inquietação desde pequeno aconteceu no coração de Abraão, um desejo de falar com o Deus verdadeiro, um desejo de ouvir Deus, um desejo de que a voz desse Deus pudesse lhe dar consolo, porque, queridos, qualquer um de nós que buscamos entender o propósito de Deus, precisamos ter disposição de ouvir Deus. E aqui está um segredo. Um dia diz que Deus apareceu para Abraão, e Deus falou com Abraão, e diz: chama Abraão, e faz promessa a Abraão, e ele fala algo importante que alcança-nos até o dia de hoje. A Bíblia diz que ele diz assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amados irmãos, o que aconteceu é que essa geração, essa descendência de Abraão foi se desenvolvendo. Vocês conhecem a história, ou pelo menos um pouco, e esse desenvolvimento foi levá-los para o lugar da promessa. E, queridos, falando do lugar da promessa, falando da terra da Palestina, falando daquela região onde Deus os colocou, Deus não tinha em vista fazê-los de pessoas especiais, ricos, poderosos, sábios, entendidos e num lugar especial. Deus tinha um propósito, colocá-los lá para, através daquele lugar, naquele ambiente, manifestar o seu propósito, a salvação para toda a humanidade. Mas sabe como que é? Quando a gente recebe algo muito bom, muito valioso, nós começamos a nos apropriar daquilo, e aquilo precisa levar o nosso nome. E essa geração, essa descendência de Abraão, ela acabou fazendo isso. Foram para a Palestina, herdaram a terra prometida, e ali se acomodaram. E ali eles foram colocando o seu próprio nome. Eles diziam para todos que serviam ao único Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, que todas as vitórias que as nações conheciam do seu povo eram vitórias que eles haviam alcançado, porque o Deus que controla todas as coisas era com eles. Então eles diziam isso, e as nações conheciam essa história. Mas uma coisa, eles não estavam atentos, era que eles precisavam ter um relacionamento com esse Deus da história. Eles precisavam viver para esse Deus da história, porque a história era de Deus e não deles. E aqui está algo que nós precisamos observar, porque quando Deus cuida de nos resgatar
resgatar pelo seu amor, pela sua graça, e nos trazer para os seus caminhos, e mudar a nossa maneira de viver, mudar a nossa maneira de falar, mudar o nosso alvo, os nossos objetivos, e colocar no seu caminho. Ele não tem nisso um fim somente em nos fazer pessoas bonitas e legais e ajeitadas e prósperas. Não, ele tem um propósito de fazer com que nós vivamos a história dele, e quando nós vivemos a história dele, cumpre-se aquilo que ele disse para Abraão: em ti, Joás, serão benditas as famílias que estão à sua volta. Em ti, Antônio, serão benditas todos os da sua casa, todos os seus vizinhos, todos que estão à sua volta, a sua cidade, a nação que você vai viver, aonde você vai se desenvolver, aonde as pessoas te conhecer. E Israel perdeu essa parte na prática, na vivência. Para serem essa bênção, eles precisavam manter o relacionamento com o Pai, eles precisavam viver com o Pai. E o que vai acontecendo na história, queridos, é que eles vão tomando decisões a partir dos bens, a partir das realizações, a partir dos sucessos, a partir das conquistas. E essas realizações vai então fazendo deles pessoas donas da sua própria história, reclamando os seus próprios direitos e esquecendo-se que lá no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, a palavra do Senhor faz uma promessa específica para eles, dizendo: se vocês obedecerem a minha palavra, se vocês observarem os meus ensinos, se vocês colocarem em prática aquilo que eu estou dizendo que vocês têm que fazer, a bênção nunca sairá da casa de vocês, a prosperidade sempre estará presente na vida de vocês. Queridos, eles tinham uma promessa e eles precisavam corresponder para com o Deus da promessa. Sabe, amados irmãos, não é muito diferente. Jesus subiu aos céus, Ele mandou o seu Espírito, o Espírito, Ele prometeu que enviaria o seu Espírito, e nós sabemos que o Espírito de Deus habita em nós, está no nosso meio, mas tira isso e pensa o que é que nós temos se não promessa como povo de Deus. Nós temos uma promessa. O que nos une é uma promessa. O que nos faz reunir, uma promessa. O que é que nos faz esperar, ter esperança em Deus? A promessa de que Ele vai um dia voltar e levar para si um povo seu, zeloso de boas obras. Vejam, queridos, eles tinham uma promessa, mas era preciso, necessário que eles se relacionassem com esse Deus que havia feito promessa. E o que eu quero fazer é dar um pulo para esse tempo da vida que o povo de Deus vai viver com o governo dos reis. Eles recebem um rei que Deus ungiu, que Deus levantou, que é o rei Davi. O rei Davi, foi no reinado dele que esse povo se tornou conhecido com maior abrangência territorial. Grandes vitórias, grandes guerras enfrentadas, e eles vitoriosos, e Deus abençoou Davi. E Davi mostrou diante de Deus e dos homens como que um homem com todo o poder e autoridade que tinha, poderia se levantar da mais grave situação espiritual, porque Davi pecou. Davi fez uma bagunça tremenda na sua casa. Davi fez uma bagunça no seu reinado. Davi se envolveu com a mulher do outro. Davi planejou a morte do esposo dessa mulher. Mas quando Deus envia um profeta para falar com Davi, a Bíblia diz que ele se quebranta diante de todos, e todos olham para ele como um homem arrebentado. E agora, o que vai sobrar desse homem? Mas a Bíblia diz que ele aceita a ação de Deus, a correção de Deus. Ele aceita viver as consequências, ele se sujeita às consequências do seu erro, ele se rende, e ele só tem Deus agora, porque agora todos podem apontar e dizer: ele errou, ele falhou, ele pecou, ele feriu, ele ofendeu, ele prejudicou, ele tirou do que não era dele.
ele só tem Deus. Mas a Bíblia vai dar um testemunho a respeito da vida de Davi lá no Novo Testamento e dizer que ele foi um homem segundo o coração de Deus. E eu entendo nisso, queridos, que é exatamente porque mesmo nessa situação ele mostra como um homem de Deus, como uma mulher de Deus se porta quando está diante da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz: você errou, você se rende, você se arrepende, você se converte. E a Bíblia me diz, queridos, que aquele que arrepende-se e deixa o erro alcança a misericórdia do Senhor. Pode não alcançar dos homens, mas alcança de Deus. E glória a Deus. O povo de Deus conheceu essa autoridade de Deus na vida de Davi. E agora então chega o momento, apesar de Davi querer construir um templo para o Senhor, Deus não reprova o desejo de Davi. Davi então recebe de Deus todas as dimensões, todas as medidas, como que seria o templo e tudo. Ele convoca o povo para contribuições voluntárias específicas para a construção do templo, e ele mesmo doa muito da sua riqueza para a construção do templo. E a Bíblia nos diz que tudo estava pronto, e agora ele está se despedindo, e ele não vai construir o templo, mas ele está já nomeando o rei que vai ser seu filho Salomão. E a Bíblia nos diz que Salomão, ele assume aquela responsabilidade, e quando ele está diante daquela responsabilidade, ele sofre um choque tremendo, e ele olha para toda a dimensão do reino que Deus havia dado para seu pai, a responsabilidade, e diz que ele fica tonto, ele fica pasmado, e ele vai orar a Deus. E a Bíblia diz que a oração de Salomão foi uma oração que tocou o coração de Deus. Ele disse: eu estou diante de todo esse desafio. Como que eu posso lidar com isso? Eu não tenho condições. Ele revela a sua debilidade, mas ele diz: Senhor, eu te peço, me dá sabedoria. Me dá sabedoria. E quando então a resposta de Deus vem, a Bíblia diz que Deus fala para Salomão assim: Salomão, você não me pediu poder e nem riquezas, você pediu sabedoria. E eu vou te dar sabedoria, sim, mas também vou te dar poder e riquezas. Amados irmãos, o reinado de Salomão se desenvolve. Ele vai viver um tempo de reinado sem guerras, sem perdas, sem sangue derramado. Mas Salomão, no auge das realizações, porque Deus disse que daria para ele, Salomão se perde. Salomão começa a fazer acordos, Salomão começa a fazer negociações, e essas negociações vão se tornando caras e pesadas. Para ele estar em paz com as demais nações, ele vai casando com mulheres, filhas, princesas de outras nações, de reis de outras nações, vai fazendo acordos para que ele tenha um reino de paz. Sabe o que acontece com Salomão, amados irmãos? Ele não quer perder aquilo que recebeu do pai, ele quer realizar mais e fazer história. E ele então se vê diante do desafio da realização humana. Ele começa então a viver algo que vai ser passado para o coração do povo, porque tal rei é o povo. O rei era aquela autoridade que estava diante do povo, levantada por Deus. Se o rei ia bem, o povo ia bem. Se o rei ia mal, todo o povo seguia de forma má. E a Bíblia nos diz que Salomão, nesse auge do seu governo, ele se perdeu. Ele mesmo dá testemunho disso. E ele vai dizer do que vale a vida. Ele escreve no livro do Eclesiastes, ele escreve já na sua velhice, de que vale viver todas as realizações humanas, todas as riquezas, todo o sucesso, exercer toda a autoridade, tudo não passa de vaidade. Ele está dizendo isso na velhice, depois de tudo passado. Nós não conseguimos afirmar, queridos, a respeito de que Salomão terminou seus dias na presença de Deus. Não conseguimos. Podemos entender que Salomão reconheceu que se desviou, que deixou-se levar pelo poder, pela autoridade, pela grandeza, pelas realizações.
mas nós não podemos afirmar nada a respeito de como ele se consertou diante de Deus. O fato é, queridos, que ele termina bem, tudo está bem aos olhos das outras nações, mas o povo está sofrendo. Salomão exerceu um governo caro para o povo, muitos impostos, o preço alto do imposto, o sofrimento muito grande, para que aquela nação se mantivesse unida. Pensa comigo, se para que esse governo se mantivesse, Salomão fazia acordos, Salomão fazia alianças. Agora veja o que acontece. Se o povo tinha algum tipo de rejeição à sua liderança, você acha que alguém falaria alguma coisa? Com tanto sucesso humano, com tantas coisas feitas, com tanta riqueza no palácio, com tanta riqueza no templo, com tantas coisas que os outros admiram. Mas quando Salomão morre, o grito de sofrimento está na boca do povo. E quando o primeiro rei, seu filho, assume, o povo vem até ele e diz: olha, filho, seu pai foi bem, tudo foi muito bom, mas está muito difícil para nós. Nós estamos sofrendo, nós não estamos tentando pagar impostos. E então diz a palavra de Deus que aquele jovem rei vai se aconselhar com os anciãos. E os anciãos dizem assim: olha, é verdade o que o povo está dizendo. Esteja com o povo agora, atenda ao povo naquilo que eles estão clamando, e você vai ter felicidade no teu governo. Mas o jovem, não contente com o conselho dos anciãos, foi ouvir os seus parceiros, os da sua idade. E aí os parceiros disseram assim: olha, diga que aquilo que para o seu pai era o máximo que ele fazia de peso sobre o povo, vai ser o mínimo. Você vai cobrar mais ainda, que você vai exigir mais deles. E isso foi suficiente, amados, para que houvesse um racha. Um racha, não no meio. Não, o reino de Israel se dividiu. 12 tribos que haviam no reino de Israel, unidas sob a liderança de Davi e de Salomão, agora se dividem. 2 tribos se formam no reino do sul, chamado Judá, e 10 tribos se formam no reino do norte, chamado Israel, cuja capital é Samaria, e chega onde acontece o episódio que nós lemos no capítulo 5 de 2 Reis. Amados irmãos, quando a história é escrita, quando Deus toma alguém para escrever a história já aconteceu, o leite já derramou, o problema já passou. Então, por que Deus usou um homem para escrever essa história que nós lemos hoje? Naquele momento, o livro é destinado para o próprio povo de Israel. Mas essa nação chamada Samaria, aonde Naamã foi curado da lepra, já não existe mais. Essas 10 tribos que formaram o reino do norte, depois de grandes erros, mais erros do que acertos, mais desobediências, mais desvios, desviaram-se de Deus, serviram a Baal. Vocês lembram da história? Deus levantou um profeta Elias, e o profeta Elias chamou a atenção deles e conclamou-os para que se voltassem a Deus, que definisse se eles iam servir a Deus de todo o coração, que servissem. Mas se querem servir a Baal, a esse Deus que não é Deus, então que sirvam, mas definam. Não digam que vocês servem a Deus, mas na prática estão entregues a outros deuses. Quando essa história é escrita, o acontecimento, a nação já foi, Israel já foi destruída, essas 10 tribos já foram levadas para o cativeiro, a nação já foi devastada. E aí veja, queridos, foi escrita para quê? Para alertar a outra nação, chamada Reino do Sul, Judá, para que ela aproveitasse a oportunidade e aprendesse com o erro das 10 tribos e não fossem pelo mesmo caminho. Agora, vamos aqui. O texto de Naamã não foi escrito para que nós conhecêssemos a vitória de Naamã. A história de Naamã não foi registrada para que nós
crêssemos que Deus faz milagres, porque durante toda a Bíblia nós vamos encontrar esse Deus fazendo milagres. A história de Naamã não foi para provar que Deus cura o homem da lepra ou de qualquer doença ruim. O texto de Naamã não foi escrito para que nós disséssemos que o Jordão era sujo e a 7 mergulhos nos desse alguma lição de obediência, de humildade e passos importantes para uma vida bem sucedida. Não, a história de Naamã foi escrita com um propósito definido, direcionado, para dizer para um resto, para um remanescente do povo de Deus, que ainda podia se arrepender, que ainda podia evitar de dar com os burros na água, como diz o ditado, que era a nação de Judá que ainda prevalecia, mal é mal. Deus tinha um propósito com a descendência de Abraão, e essa descendência, esse pequeno remanescente que se organizava como nação de Judá, tendo como capital a Jerusalém, eles podiam se arrepender dos seus pecados, abandonar os seus maus caminhos, se converter ao Senhor, como Deus prometeu. Lá em 1 Crônicas capítulo 7, a Bíblia diz, Deus falou para Salomão assim: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e se voltar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Era para isso, era para alertar, porque essa nação cuja história viveu e que nós estamos aqui com ela diante dos nossos olhos, eles não tiveram essa atitude. Agora vejam, queridos, o que nós aprendemos, o que essa história ensinava para a nação de Judá e precisa ensinar para nós. É que o Naamã, ele recebeu na sua casa uma menina. Essa menina era das terras de Israel. Essa menina, não diz a Bíblia que idade que ela tinha, mas era uma idade suficiente para ser chamada de menina, mas também para fazer serviços domésticos. Pensamos aí, quem sabe, numa menina de 10, 12 anos. E o que me chama a atenção é que mesmo, queridos, quando tudo vai mal na vida de um povo, Deus tem aqueles cujo coração está nele, e a esperança está nele, e que independente da idade e da circunstância, eles dizem do Senhor, do Todo-Poderoso. Essa menina, ela não está com pai, com mãe, ela não está em casa, ela não está com família, ela não tem mais aniversário, ela não tem mais presentinho, ela tem que cumprir tarefas de uma escrava, mas ela consegue olhar para um homem que está vivendo uma vida deplorável, uma vida miserável, porque ele tinha tudo diante dos homens por autoridade e capacidade, mas era o nada por causa da doença. E aquela menina, ela olha e diz: eu sei que tem um Deus, e esse Deus tem um profeta, um homem que ele usa e que é obediente, e ele está lá naquela terra de onde eu fui tirada. Meus irmãos, você pode olhar na sua volta e você pode admitir que o mundo está num caos, a cidade está num caos, a igreja não vai bem, mas Deus precisa ter pessoas assim como essa menina, que ainda consegue olhar para o céu e dizer: há um Deus que muda a história e faz o que o homem não pode fazer. Eu e você precisamos ser como essa menina. Agora, queridos, pensa comigo. Ele vai ouvir a história. Eu fico imaginando que quando ele chegou em casa, com certeza a mulher deu a notícia. A mulher falou para ele: meu bem, a escrava aí diz que tudo que você poderia comprar e não conseguiu, tudo que você poderia usar da sua autoridade e não conseguiu, você pode conseguir lá nas terras de Israel. Agora, irmão, pensa comigo. Toda guerra gera machucados, hostilidade, rivalidade. Toda guerra gera feridas incuráveis muitas vezes.
Se não for na presença de Deus, vai gerar feridas incuráveis para a vida inteira. Mas essa menina fez uma coisa, irmão, criou uma ponte, que eu vejo na vida de Naamã, um homem que anda agora nessa ponte, em direção a Israel, com uma coisa que o povo de Deus, e aqui eu já estou falando do povo de Deus, não é mais o reino do norte, é o reino do sul, porque o reino do norte foi destruído. Quem está lendo a história é o reino do sul, quem está tendo uma oportunidade é o reino do sul, que são as duas tribos. Olha só, gente, nesse tempo que o reino do norte estava indo à bancarrota, aconteceu essa história de Naamã, assim. E esse Naamã, ele foi em Israel buscar cura, buscar vida, buscar solução. Agora tenta pensar, tenta imaginar essa mente num ambiente de guerra. Se esse Deus que eles dizem que serve não livrou eles das minhas mãos, porque o Naamã, ele era o chefe do exército que estava assolando Israel, e não tinha destruído ainda o reino de Israel, porque Deus não tinha permitido, mas também o rei de Israel tinha feito um acordo com o rei da Síria, e esse acordo era um acordo para dizer assim: ó, não mexe com a gente não. Mas irmão, não mexe com a gente se já tinham famílias destruídas em Israel? Não mexe com a gente se já tinha pais chorando a perda dos seus filhos? A Síria já tinha entrado lá e levado das famílias de Israel, como levou aquela menina. E só não fazia mais mal, naquele momento não aconteceu mais mal, porque na visão do rei de Israel, nós temos um acordo. Você viu no texto, nós temos um acordo. Eu tenho um acordo com ele. Ele está querendo quebrar o acordo. Mas o Naamã, ele revela algo que é interessante, que não vai ser revelado na vida do povo de Deus. Ele podia dizer assim: esse Deus é nada, esse Deus não tem poder nenhum, porque não pôde livrar eles das minhas mãos, porque eu sou chefe do exército. Eu fui lá, fiz um estrago, baguncei as famílias, destruí, sujeitei eles estão dominados. E isso era uma visão, queridos, normal na época, a visão de que nosso Deus é mais poderoso porque nós vencemos a guerra. Mas o Naamã, ele vai buscar solução nessa terra aonde as coisas são dores, são sofrimentos. Eu fico imaginando que em Israel haviam mães chorando, haviam pais calados, haviam pessoas cabisbaixo, haviam famílias sem ter coragem de levantar a voz e dar uma palavra de incentivo e dizer: vamos cultuar o Senhor. Não havia em Israel mais isso. Todos estavam olhando para o rei, e o rei dizendo: sabe o que? Não, eu tenho um acordo, eu fiz um acordo com a Síria. Mas o Naamã, ele vai para esse ambiente e ele leva uma carta, e o rei dele, o rei da Síria, escreve a carta para o rei de Israel. E quando chega em Israel, que entrega a carta para o rei de Israel, o rei de Israel diz assim: está querendo arrumar ocasião comigo, ele quer romper comigo, eu não sou Deus para curar. Olha, amados, confusão espiritual. Quem é que deveria saber que havia profeta em Israel? A menina sabia, mas o rei não sabia. Sabe por quê? Porque o rei estava confiando no acordo. Aonde foi que ele aprendeu isso? Com quem que esse rei aprendeu isso? Com Salomão. Deus deu sabedoria, a sabedoria deu riqueza, a riqueza deu conhecimento e fama. Mas agora, para sustentar essa fama e esse conhecimento, Salomão continuou na presença de Deus? Não. Salomão começou a fazer acordo, casamentos, alianças com as nações em volta. E agora o filho está indo pelo mesmo caminho. Muitas vezes a gente olha o erro do outro e parece que o outro fez errado e deu certo, e eu vou seguir o mesmo caminho.
acreditando que a aparência do que deu certo, fazendo o mesmo erro, vai me dar a mesma garantia de que eu tenho saída. E esse rei, ele não tem consciência do que é que sustenta o povo de Deus. A história não é dele. A vida que Deus está preservando ali não é por causa dele. A história é de Deus. Então Deus tinha que ser lembrado. Esse rei tinha que dizer: não, você não tem que falar comigo. Não sou eu que posso responder sobre a sua doença. Quem pode responder é o profeta. Ele conhecia o profeta Eliseu. Você tem que ir ao profeta. Mas ele não faz isso. Ele se humilha, ele rasga as vestes, ele cai em humilhação, sentindo que a sua derrota está à porta. Mas a Bíblia diz que alguém vai falar para o profeta e vai dizer para Eliseu: Eliseu, olha, está acontecendo assim, assim, assim. Fala para o rei mandar ele vir falar comigo. O profeta, o homem de Deus, mesmo sendo desprezado, humilhado, rejeitado, reprovado, abandonado, ele tem compromisso com Deus. Ele é sustentado por Deus. E eu vou adiantar para a gente ir concluindo. Isso está demonstrado na atitude dele, quando ele não aceita o presente de Naamã. Reprova que Geazi pegue presente de Naamã, porque o povo de Israel está vivendo um sofrimento muito grande. Privações, falta de comida, falta água, não há alegria porque as famílias estão sofrendo as perdas. Por que que eu vou me beneficiar de algo que Deus está fazendo? Se Deus trouxe Naamã aqui, é porque ele tem um propósito, e eu não vou me aproveitar da riqueza de Naamã. Eliseu rejeita. Mas Eliseu não abandona o seu lugar. Foi Deus que me chamou. Traga esse homem aqui. E ele aconselha o homem. Ele diz para o homem: olha, não vou, nem atende. Diz, manda recado, olha, fala para Naamã ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. O Jordão, irmãos, tinha razão de Naamã achar ruim. Ele ficou indignado. A Bíblia não diz quantos dias demorou entre a orientação de Eliseu e Naamã voltar e entrar no Jordão. A Bíblia não diz. Mas ele tinha razão em ficar indignado como ser humano, porque o Jordão era um rio barrento, sujo. E ele esperava um milagre. Ele veio à busca de um milagre. Ele conhecia a história do Deus de Israel, em quantas maravilhas e sinais. Ele creu naquilo que a menina disse. Então, quando ele ouve que tem que descer no Jordão, ele fica indignado. Ele cita as grandezas da sua terra. Mais uma lição para Israel. E agora não Israel que está lendo a história. Quem está lendo é Judá. Sabe por quê, queridos? Porque Judá está à beira de sofrer uma derrota, tal como os 10 tribos sofreram. E eles não valorizam o que Deus tinha dado para eles. Judá está indo também com o mesmo caminho, fazendo acordo com os ímpios, negociando com as outras nações. Nesse momento, as negociatas não é mais com a Síria, porque a Síria não é mais autoridade. Agora é o Egito. E quem é a opressão no tempo de Judá? É Nabucodonosor, é a Babilônia. Mas o Naamã dá mais uma lição. Ele diz: lá na minha terra tem rios bons, rios importantes, como até hoje existem na região no país chamado Síria. E aí, queridos, aparecem na história os servos de Naamã. Não eram de Israel, não faziam parte do povo de Deus, não faziam parte da história da promessa, mas eles têm uma atitude. Eles chegam para Abraão, ou para Naamã, e diz: Naamã, se tivesse o homem de Deus pedido uma coisa difícil, você não teria feito?
Sabe o que acontece, irmãos? Nós estamos dispostos muitas vezes a fazer coisas difíceis, mas as coisas simples nós não queremos fazer. Mais uma vez Deus está dizendo através da história: o que Deus requer não é sacrifício, o que Deus requer é obediência. A cura estava no Rio Jordão? Não. A cura estava nos 7 mergulhos? Não. O que Naamã precisava era obedecer. E olha o que está na boca dos homens, os servos de Naamã: meu senhor, se o homem de Deus tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria? Irmãos, nós nos sujeitamos a sacrifícios. Sim, não é verdade? Se alguém disser alguma coisa muito difícil para a pessoa fazer, ela faz, né? E ela está disposta a sacrificar, para dizer assim: eu paguei o preço. Tem essas coisas na boca do povo aí, né? Paguei o preço. Mas a obediência, irmão, é simples. A gente não quer. E aí o que Naamã ouve dos moços? Meu senhor, obedece. É só isso. 7 mergulhos, vai lá, mergulha. São simples. É obediência. E ele foi lá, obedeceu e foi curado. Ponto. Terminou a história. Depois a história de Geazi, que ficou de olho na riqueza. Geazi é um produto do meio, que em vez de olhar para aquilo que Deus está fazendo, está olhando para a riqueza do outro. Deus tem muito mais do que o homem carrega nas mãos, do que o homem tem de autoridade, do que o homem pode dizer que conquistou e possui e pode ajudar. Vejam, amados, o homem veio de outra nação, de uma outra realidade, se converteu. Ele não só foi curado, ele se converteu e disse: agora eu vou mudar. Agora eu vou mudar. E nunca mais. E olha, tem um problema. Eu estou debaixo de autoridade. Um dia eu vou ter que ir lá com o meu Senhor na casa dele, lá do Deus dele, e eu vou ter que estar de braço com ele. Me perdoe quando eu fizer isso, porque eu vou fazer porque eu estou debaixo de autoridade. Mas eu reconheço que só há um Deus, o Deus de Israel. Não há outro Deus. Amados irmãos, a história prevalece até os dias de hoje e continua até os dias de hoje. Deus usa a sua palavra para nos alertar. A história de Deus continua sendo escrita. Deus não quer fazer Joás conhecido. Deus não quer tornar Paulo conhecido. Deus não quer fazer fama com Daniele. Deus não quer fazer fama com Miriam. Deus não quer fazer fama com Rose. Deus não quer fazer famoso aqui um jovem ou outro que seja. Deus está escrevendo a sua história. E na história de Deus há um propósito. Qual é o propósito? Ele quer fazer bendita todas as famílias da terra. Há um propósito: levar os homens ao conhecimento da verdade. Qual o propósito? É que os homens não se percam, mas se rendam ao plano de Deus em salvar a humanidade na pessoa bendita de Jesus Cristo. Deus está escrevendo a história, e não é questão se o A ou o B vai ser curado ou não. A questão é se nós vamos obedecer ao Senhor para que Ele continue escrevendo a sua história. Nós precisamos meditar, porque a palavra do Senhor é para os nossos dias. Esse desafio é para mim, é para você. Continuamos tendo todos os desafios que Salomão teve, que o rei de Israel nesse tempo teve. E muitas vezes, queridos, algumas pessoas chegam no nosso meio, reclamam um grande sofrimento, recebem a bênção, e às vezes a gente diz assim: não voltou para agradecer, não ficou, não é? Deus continua enviando pessoas que não querem ter compromisso com Ele, mas que vêm, recebem a bênção. E muitas vezes nós estamos no lugar da bênção, mas não queremos nos render ao Deus da bênção. Não queremos compromisso com o Deus da bênção. Não queremos relacionamento com o Deus da bênção. Não queremos manifestar o nome desse Deus que tem um propósito para com todos, não somente com a minha vida. A questão é minha, é sua. Nós somos o povo de Deus para esse tempo. Aleluia, Pai.